Anaxágoras nasceu por volta do ano 500, antes da Era Comum, na cidade de Clasômenas, uma colônia grega localizada na costa da Ásia Menor, na atual Turquia. Desde cedo demonstrou grande interesse pelo estudo da natureza e do cosmos, dedicando-se a compreender a origem e a estrutura do universo. No contexto de sua época, a Grécia estava em um período de intensa efervescência filosófica, onde pensadores buscavam explicações racionais para os fenômenos naturais, rompendo com as explicações mitológicas tradicionais. Por volta de 462 antes da Era Comum, Anaxágoras mudou-se para Atenas, que naquele momento começava a se consolidar como o grande centro intelectual e político do mundo grego. Ele foi o primeiro filósofo jônico a estabelecer-se permanentemente na cidade, introduzindo nela o pensamento naturalista e influenciando figuras proeminentes como Péricles, Eurípides e Sócrates. Sua proximidade com Péricles, o grande líder ateniense, proporcionou-lhe prestígio, mas também atraiu inimigos políticos. As ideias de Anaxágoras, muitas vezes ousadas para o seu tempo, acabaram por colocá-lo em conflito com as crenças religiosas e as tradições atenienses. Uma de suas afirmações mais controversas foi a de que o Sol não era um deus como muitos acreditavam, mas sim uma grande massa incandescente de rocha, muito maior do que o Peloponeso. Da mesma forma, sustentava que a Lua refletia a luz do Sol e que os astros eram corpos materiais, não entidades divinas. Essas declarações foram vistas como heréticas e, por volta de 433, antes da Era Comum, Anaxágoras foi acusado de impiedade e corrupção das crenças religiosas. Para evitar uma punição mais severa, Péricles tentou interceder em seu favor, mas o filósofo acabou sendo condenado ao exílio. Assim, Anaxágoras partiu para a cidade de Lampsaco, uma colônia grega na Ásia Menor, onde permaneceu até sua morte por volta de 428 antes da Era Comum. Mesmo no exílio, continuou a ensinar e a desenvolver suas teorias, sendo respeitado pelos habitantes do local. Uma das contribuições mais importantes de Anaxágoras foi sua teoria sobre a composição da matéria. Segundo ele, todas as coisas são formadas por partículas infinitamente pequenas e indestrutíveis, chamadas homeomerias, ou sementes. Diferente de seus predecessores, que acreditavam que a realidade era composta por um único elemento primordial, como água para Tales ou ar para Anaxímenes, Anaxágoras sustentava que todas as substâncias eram constituídas por uma mistura de diferentes tipos de partículas. Essa teoria representou um avanço significativo no pensamento filosófico da época, pois indicava que as transformações na natureza ocorriam pela reorganização dessas partículas e não pelo surgimento ou desaparecimento absoluto das coisas. Outra grande inovação de Anaxágoras foi a introdução do conceito de nous, que significa intelecto ou mente. Para ele, o nous era um princípio cósmico que organizava e ordenava o universo. Diferente das partículas materiais, o nous era um elemento puro, infinito e autônomo, responsável por iniciar o movimento das coisas e estabelecer uma ordem no caos original. Essa ideia teve um impacto profundo no desenvolvimento da metafísica e influenciou filósofos posteriores, como Platão e Aristóteles. Platão chegou a elogiar Anaxágoras por ter introduzido o conceito de um princípio inteligente no universo, embora tenha criticado sua aplicação limitada dessa ideia.
Anaxágoras também fez importantes observações na astronomia e na meteorologia. Entre suas contribuições mais notáveis, destacam-se a explicação correta dos eclipses solares e lunares, atribuindo-os à sombra projetada pela Terra e pela Lua. A afirmação de que a Lua não possuía luz própria, mas refletia a luz do Sol. A sugestão de que as estrelas eram massas de rocha incandescentes, semelhantes ao Sol. A hipótese de que os meteoritos eram fragmentos de corpos celestes que caíam na Terra. Sua teoria sobre os meteoritos foi confirmada muitos séculos depois, quando se descobriu que eles são de fato pedaços de rocha espacial. Um dos eventos que pode ter inspirado essa ideia foi a queda de um meteorito na época, fenômeno que ele testemunhou. Mesmo após sua morte, o pensamento de Anaxágoras continuou a influenciar o desenvolvimento da filosofia e das ciências naturais. Seu conceito de nous foi reinterpretado por Platão e Aristóteles, que o integraram em suas próprias teorias sobre a ordem do cosmos. Além disso, sua abordagem racional e materialista da natureza abriu caminho para o pensamento científico posterior, sendo um precursor de ideias que viriam a ser aprofundadas na filosofia helenística e, séculos depois, no desenvolvimento da ciência moderna. Os habitantes de Lampsaco, reconhecendo sua importância, instituíram um feriado anual em sua memória. Se inscreva no canal Narrativas Historiográficas.